Fala galera da torcida tricolor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você a respeito do São Paulo. Giro de notícias neste boletim informativo aqui do Turbina Tricolor. Primeiro nós vamos falar sobre o mercado da bola, informações também de possíveis chegadas e saídas do São Paulo. O Belmonte concedeu uma entrevista ao canal Arnaldo Tironi e falou muitas coisas a respeito do São Paulo. Nós vamos aqui pegar alguns destaques do que o Belmonte falou e eu vou passar aqui para você, se você não viu essa entrevista. Mais informações também a respeito do Caleri, que bate recorde no São Paulo e pode chegar a ser um dos maiores artilheiros estrangeiros no tricolor. Nós vamos conferir os dados do Caleri e você vai ver quem está nessa lista. Além disso, informação do treino do São Paulo, que está se preparando para enfrentar o Avaí, o jogo no sábado pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e também deixa o seu like para fortalecer aqui o canal. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no Turbina Tricolor. Nós vamos falar primeiro, né, galera, do São Paulo, que está treinando firme para enfrentar o Avaí, que busca a primeira vitória fora de casa. O São Paulo que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro fora de casa e precisa recuperar os pontos que acabaram aí sendo perdidos no Morumbi. Então, uma vitória contra o Avaí e uma possível vitória contra o Coritiba no Couto Pereira, é o segundo jogo fora de casa que o São Paulo vai fazer nas próximas 2 rodadas. Seria muito bom o São Paulo voltar com 6 pontos. Eu acho bem difícil, mas eu acho que pelo menos uns 4 pontos dá para o São Paulo buscar. 3 no Avaí, pelo menos ali uma vitória, e pelo menos um empate fora contra o Coritiba, que vem jogando um bom futebol, né? Então, pelo menos desses 6 que o São Paulo vai disputar, se conseguir 4, já está de bom tamanho. O São Paulo que treinou já nesta semana, nesta quarta-feira, e o Rogério Ceni dividiu as atividades em 2 partes. A primeira parte foi uma atividade com 3 equipes que se revezavam em situações de ataque contra a defesa, contra-ataque, cruzamentos e finalizações. E a segunda parte da atividade contou com 2 equipes que duelavam entre si em campo reduzido, sem os goleiros, para que os times finalizassem mais longe ali, né? Na última parte do campo, na terça parte do campo, né? Então não tinha os goleiros e eles estavam ali treinando finalização, movimentação e troca de passes. E teve bastante ataque contra a defesa, finalização, né, movimentação, que o Rogério Ceni gosta de fazer quando ele faz essas partes divididas de treinamento no São Paulo. Arboleda na seleção equatoriana desfalca o São Paulo por 3 jogos. Caio e Beraldo, da mesma maneira que estão servindo a seleção brasileira sub-20, seguem também como desfalque. Gabriel Sara, que passou pela cirurgia, está em recuperação, deve demorar pelo menos uns 4 meses para voltar. E o Nicão, que ainda não está 100% recuperado, está fazendo o trabalho no refis de tratamento. O Andrés Colorado já está fazendo o trabalho do campo, né? Tem aquela transição do refis para o campo, mas ainda sente dores na coxa e ainda não está 100%, então deve seguir também desfalcando o São Paulo. O São Paulo está com 13 pontos nas 8 rodadas e está em 5º colocado no momento no Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar agora do Caleri. O Caleri pode se tornar um dos maiores artilheiros estrangeiros no São Paulo, né? Então o Caleri, que tem já 9 gols, agora pode entrar para o top 3 de artilheiros gringos do São Paulo, né? Então ele chegou a 37 gols com as 2 passagens no São Paulo, né? Ele chegou a 37 gols com a camisa do São Paulo nessas 2 passagens, e agora com a compra do Caleri, com a renovação aí do Caleri por mais pelo menos 2 temporadas, o São Paulo e o Caleri tendem a ganhar muito, né? Principalmente o Caleri, na boa fase, permanecendo no São Paulo, ele pode até chegar à seleção argentina, né? Então tomara que o Caleri seja convocado aí para a seleção. Seria muito importante, tanto para o Caleri como para o São Paulo, ter um jogador na seleção, né? Eu acredito desta maneira.
O Caleri precisa, galera, fazer mais aí pelo menos 19 gols para conseguir entrar no ranking ali dos 3 primeiros, né? O primeiro vem Pedro Rocha com 119 gols, seguido de Antônio Sastre, 56 gols, Gustavo Albela com 46 gols, Rubem Barrios com 40 gols, e aí chega o Caleri em quinto com 37 gols, da mesma maneira o Aristizábal 37 gols e o Dario Pereira com 37 gols. Pelo menos ele já está ali entre os 5 primeiros, mas ainda precisa de muitos gols aí para chegar à marca do Pedro Rocha, que tem 119 gols, né? Então ainda precisa de bastante gols, mas o Caleri pode chegar pelo menos aí a 35 a, sei lá, 50 gols na temporada, né? Se permanecer aí muito bem, né? Caso consiga o tal feito, o Caleri somaria pelo menos 35 gols em 2022 e nenhum jogador desde 2003, como Luiz Fabiano, que foi o último, anotou 46 gols em uma temporada, né? Então ele conseguiria aí chegar aí pelo menos ao Luiz Fabiano, que foi o último artilheiro do São Paulo a conseguir a marca de 46 gols. Então, parabéns aí, o Caleri vem numa boa fase e pode chegar a bater recordes, né? Já é o 5º maior artilheiro estrangeiro no São Paulo. Agora nós vamos falar praticamente aqui de um assunto importante, mas é como que a Universidade Católica está tratando o jogo com o São Paulo, né? Então, o técnico que assumiu a Universidade Católica, né, o Roland, né, o nome dele, ele acabou falando sobre o São Paulo e eu quero aqui mostrar para você. Essas informações estão no OneFootball, tá certo? Então baixa o aplicativo aí no seu celular que você vai ver bastante coisa relacionada não só ao São Paulo, mas também a outros times. Técnico da Universidade Católica fala sobre enfrentar o São Paulo. Abre aspas, rival duríssimo, né? Então tem a imagem do Ariel Roland falando a respeito do São Paulo. Os confrontos entre a Universidade Católica e São Paulo favorecem o tricolor e o Ariel Roland falou a respeito disso. Eu vou deixar aqui o abre aspas para ele, né? É um rival duríssimo. Vamos ver como que a equipe vai fazer, né, essa pausa e como que a equipe vai se portar, jogando novamente apenas no dia 18 de junho. Então, para ver quantos jogadores podemos recuperar para estar mais sólidos e mais fortes para enfrentar os 3 campeonatos que temos pela frente, né? Ele afirmou aí também que o São Paulo é um adversário duríssimo e que agora ele assumiu um novo trabalho do Ariel Roland na frente da Universidade Católica. Ele já foi técnico da Universidade Católica e agora voltou. É um bom treinador, na minha opinião, mas ele vai chegar com pouco tempo para trabalhar. Tem apenas um mês até voltar os jogos, né, da Universidade Católica e o jogo contra o São Paulo, que é aí no dia 30. Então, o primeiro jogo de ida entre Universidade Católica e São Paulo é no dia 30 de junho. Depois o jogo de volta é no dia 7 de julho. Né? E aí teve aquele problema com o Santos, que queria jogar no Morumbi, tá certo? E aí o São Paulo acabou vetando. O Santos tinha dado o Morumbi como o nome do estádio que usaria, porque a Vila Belmiro não é capacitada segundo os padrões da Conmebol. Então eles citaram o Morumbi, mas não tem como usar o Morumbi, já foi vetado pela direção do São Paulo. Então o Santos provavelmente vai mandar o seu jogo na Arena Barueri. Então, infelizmente, aí é uma palhaçada, na minha opinião. Eu acho que o Santos poderia sim mandar o jogo na Vila. É muito forte lá na Vila o Santos. E eu acho que isso aí é coisa besta, né, da Conmebol, na minha opinião. A gente vê aí vários estádios ruins aí na Sul-América, né, na Sul-Americana, na América do Sul. Então, para mim aí é uma besteira, mas o Santos, o São Paulo não tem nada a ver com isso, apesar da boa relação entre as diretorias, e o São Paulo deve vetar. E aí vai ter o jogo contra a Universidade Católica no dia 7, o segundo jogo de volta no Morumbi. Informações do mercado da bola.
São Paulo tem interesse na contratação do Nicolas de la Cruz, mas não é só o São Paulo que tem interesse no jogador, né? O jogador que pertence ao River é um jogador jovem, tem um mercado muito promissor, principalmente na América do Sul. Então, provavelmente, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro devem estar de olho no jogador. Em final de contrato com o River Plate, o Nicolas de la Cruz vem sendo especulado em diversos clubes brasileiros e o São Paulo é um deles, né? Ainda não tem nada oficial. São Paulo não fez nenhuma proposta oficial, mas segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo é o clube mais interessado na contratação do jogador uruguaio, tá certo, galera? Então, pelo menos aí, ó, o valor para contratar o jogador seria de 12 milhões de dólares. Para conseguir ali bater a multa rescisória, mas o São Paulo não vai fazer esse investimento. Se vier, vai ser daquele jeito que a diretoria do Júlio Casares adora, né? No 0800. Tem que ser grátis, né? Então o jogador não tem mais contrato com ninguém, tá livre no mercado. Vem aqui pro São Paulo, a gente combina um salário e você joga por aqui. Mas esse jogador tem mercado, então vai chegar uma proposta pro River. Se ele não for ficar no River, outro time vai acabar fazendo uma proposta melhor que a do São Paulo, né? O jogador que tem 25 anos, fez 16 jogos, marcou 3 gols e tem uma assistência. Ele foi revelado pelo Liverpool do Uruguai e chegou ao time argentino em 2017. Ele conquistou a Libertadores de 2018, além de 2 Copas Argentinas, 2 Supercopas Argentinas e a Recopa Sul-Americana, além do Campeonato Argentino. É um jogador que já tem bastante título com a camisa do River Plate, mas não só ele que tem ali de interessante no River, o time do River é um bom time, tem um bom treinador, então ajuda muito também, né? Mas seria um jogador interessante para estar no São Paulo. Você gostaria de ver o Nicolas de la Cruz no São Paulo? Se você gostaria, usa aí o espaço nos comentários, deixa a sua opinião, eu gostaria muito de saber. Informações agora sobre Lucas Perry. Há informações no mercado nacional que o Lucas Perry está sendo aí especulado em pelo menos 3 times da Série A do Campeonato Nacional no Brasil, né? Então, do Brasileirão. 3 clubes da Série A que se interessam pelo goleiro do São Paulo que está emprestado ao Náutico. Pela boa fase do Lucas Perry no Náutico, né, ele teve aí bastante especulação e sondagem. Então despertou o interesse de alguns clubes no Brasil e ele está pelo Náutico até o final de 2022, até janeiro aí de 2023, né? Então ele pertence ao São Paulo. Tudo indica que o São Paulo vai buscar de volta o Lucas Perry porque está vivendo um problema com o goleiro. A gente não sabe se o São Paulo vai atrás de goleiro, né? Tem muitas especulações na mídia ultimamente, mas o Gabriel Sá, que é o jornalista, disse que tem vários clubes aí interessados no Lucas Perry, né? Então, os clubes que estariam interessados no Lucas Perry: o Atlético Paranaense seria um deles, o Coritiba seria um deles e o Red Bull Bragantino seria um outro clube interessado no Lucas Perry, né, para contratar o jogador. Então a informação está no OneFootball, mas aí foi veiculada pelo Twitter do Gabriel Sá, jornalista que cobre o mercado esportivo, né? Então o jogador que tem contrato com o São Paulo até janeiro de 2023 pode assinar um pré-contrato pelo menos aí na metade do ano. E São Paulo precisa decidir se vai ficar com o Lucas Perry ou se vai atrás de outro goleiro. De forma inevitável, o São Paulo precisa buscar um goleiro no mercado nacional ou aí no mercado internacional, né? Então, houve algumas especulações de que o São Paulo estaria tentando o goleiro reserva do Fluminense, mas é tudo balela, não existe nada disso. O Rogério Ceni já tinha antecipado que se houvesse especulação, era coisa aí que não partiu da direção do São Paulo. O Belmonte deu entrevista ao canal do Arnaldo Tironi, já falou também a respeito disso, que no momento o São Paulo vai ficar com o Jandrei e com o Thiago Couto. Os 2 goleiros vão ser testados e provavelmente vão ficar esses 2, porque já tem conversa para renovação de contrato do Thiago Couto. Além disso, o Belmonte falou sobre o estádio do Morumbi. Uma das questões era se o Morumbi ia ser transformado em arena ou se havia a reforma do Morumbi. O Belmonte disse que por esta gestão não tem como transformar o Morumbi em arena. O Morumbi
Morumbi não foi feito para ser arena. Toda a estrutura do Morumbi é para ser um estádio de futebol e que todo mundo adora o Morumbi do jeito que ele é. Você gostaria de ver o Morumbi sendo transformado em uma arena? Se você gostaria de ver, deixa aí nos comentários. Seria muito importante saber a sua opinião. Na minha opinião, o Morumbi é um estádio de futebol. Eu gosto do Morumbi como estádio, não gosto do Morumbi como arena. É claro que tudo hoje é modernizado, mas o Morumbi precisa de algumas melhorias, de algumas reformas. Então, seria interessante ver isso acontecer também no Morumbi. Informações além dessa do Morumbi, o Belmonte falou sobre o mercado da bola no São Paulo. E ele disse o seguinte, né? Que vários jogadores foram sondados por outros clubes, tanto estrangeiro como clubes da América do Sul, né? O próprio Botafogo enviou proposta pelo Igor Gomes. São 6 jogadores do São Paulo que são pretendidos nessas vendas. Então, o Wellington é um dos principais, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Pablo Maia, o Luan e o Igor Gomes são os jogadores que têm mais especulação e sondagem. Porém, o Luan acabou se machucando, não é mais um jogador que está em janela, que está na vitrine. O Gabriel Sara se machucou e também não está mais na vitrine. Os jogadores que sobraram, talvez o Igor Gomes e o Nestor e o Wellington são os 3 jogadores que podem sair do São Paulo. Principalmente o Wellington e Nestor. Por quê? O Igor Gomes ainda precisa renovar o contrato e precisa ter... O São Paulo quer vender o Igor Gomes para um mercado exterior, para o mercado europeu. Foi o que o Belmonte disse. Então esses jogadores podem sair, mas o São Paulo não vai vender todos os 3. Então provavelmente, para bater o orçamento, vai somar a venda do Antony lá na Europa, aquele valor somado a mais uma venda no São Paulo é que vai fazer o São Paulo bater o orçamento. Então, quem pode sair desses 3? O Wellington, o Rodrigo Nestor ou o Igor Gomes. Mas o Igor Gomes ainda precisa renovar o contrato com o São Paulo. Então nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O Belmonte falou também que o São Paulo não está atrás de goleiro, que o São Paulo está monitorando a situação do Lucas Moura. E talvez ele possa voltar aí em 2023 para 2024, na metade do ano, dependendo muito também do jogador, que hoje tem um salário muito maior, não dá para cogitar no Brasil, mas seria interessante ter o Lucas Moura. Que o São Paulo não está atrás de Brenner, né? O Brenner está tendo conversas com o Internacional, deve voltar ao Brasil. O São Paulo não está atrás do Brenner, então esquece. Ou não é também o tipo de jogador que o Rogério Ceni gosta. E além disso, ele também falou sobre o Rigoni, que o Rigoni é um jogador importante para o São Paulo, que ele se dá bem no São Paulo com todo mundo, que ele está habituado já e praticamente aí na cidade de São Paulo, e ele deve voltar à boa forma, né? A fase boa. E o São Paulo precisa também do Rigoni, pode contar com o Rigoni no elenco. Então ele disse que o São Paulo, por hora, não vai liberar o Rigoni, não quer negociar o Rigoni. Então conversa que Rigoni vai ser trocado com o Marinho, com o Luan e com o jogador de outro clube, é tudo balela, isso não existe. Então tem muita fake news no mercado da bola e o São Paulo praticamente quando vai chegando numa janela aparece, né? E começa a chover bastante fake news aí de troca de goleiro, de contratação, disso, daquele. O mercado holandês é o principal mercado que está interessado no futebol do Nestor e do Wellington. Se você for pensar nas últimas vendas do São Paulo, o mercado holandês foi o que levou os jogadores do São Paulo, né? Então, David Neres, o próprio Antony, o Luiz Araújo, né? Então, esses mercados podem aí ser mercados que vão vir atrás dos jogadores do São Paulo. Nós vamos aguardar e se tiver mais informações, a gente traz aqui para deixar você informado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Desde já eu te agradeço. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. O São Paulo Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, aonde a moeda cai em pé. Eu volto nesta quinta para falar do São Paulo e para trazer informações também da Universidade Católica, que é o próximo adversário do São Paulo pela Sul-Americana. Forte abraço, valeu!